Eu achei que parar de beber fosse ser difícil por minha causa, tipo, eu vou sentir falta, vai ser chato, eu não vou me divertir. Mas o que me pegou mesmo foi a reação das pessoas. Quando eu decidi parar de beber por um tempo, teve esse momento, né, em que toda festa, toda comemoração eu pedi uma Coca Zero. E aí, sei lá, alguma coisa não alcoólica. E a reação das pessoas era sempre de choque, assim, como se eu tivesse dito, tipo, vou virar freira. Aí todo mundo, quê? What? Sabe, assim? E eu até entendo, porque eu, por muito tempo, fui uma pessoa que julguei muito os meus amigos que não estavam bebendo ou que estavam bebendo pouco porque iriam embora cedo por algum compromisso do dia seguinte. Eu era bem aquela chata do tipo, não, só mais uma, fica mais um pouco, não vai embora, bora beber, bora beber. Então, quando eu comecei a dizer não, eu reconheci esse incômodo, sabe? Mas eu também comecei a perceber uma coisa muito doida, que às vezes só o fato de você estar ali sem beber, você já vira um espelho desconfortável para quem tá bebendo. Você não precisa falar nada, não precisa julgar, não precisa fazer cara nenhuma, as pessoas se sentem julgadas sozinhas. E não é nem que eu queria parar para sempre, né? Eu queria mais entender o que tava rolando. Então, assim, a minha proposta foi: no dia do meu aniversário eu comemorei com alguns amigos num bar. E aí no dia seguinte eu falei, cara, eu vou ficar um ano sem beber. Então só vou voltar a beber no meu aniversário do ano que vem. A minha ideia era passar por todas as experiências, situações possíveis de aniversário, algum casamento que eu fosse, uma formatura que eu fosse, aniversário de outros amigos, Natal, Ano Novo, tudo, sabe? Tudo, churrasco, um rolê aleatório, tudo sem beber. Porque eu percebi que eu tinha uma dificuldade de beber pouco. Então, assim, eu não conseguia beber uma cervejinha, 2 cervejinhas e parar, um drink, 2 drinks e parar. Eu começava a beber do segundo que eu chegava num lugar e parava no momento que eu fosse embora. E às vezes eu ia embora com uma cerveja na mão, do tipo, bebendo essa cerveja do caminho sei lá, do bar até minha casa, na volta. Então, assim, é um pouco... Eu comecei a achar isso um pouco exagerado, né? Um pouco descontrolado, vamos dizer assim. Isso foi um ponto. E o outro é que o dia seguinte, ele ficava cada vez pior pra mim. Tanto a ressaca física, né? Que todos sabemos que depois dos 30 é dengue. Como uma ressaca meio emocional, mas não de... Não era uma coisa assim, eu fiz uma coisa muito louca ontem, subi na mesa e passei vergonha. Não era porque, assim, eu tava bebendo em lugares super controlados, tipo, com a família da Carol, que é minha namorada e tal. Não era assim, não tava fazendo loucuras, mas era uma ressaca meio, uma deprê, que batia uma bad, assim, que batia, e eu ficava super triste no dia seguinte. Sábado, domingo, às vezes segunda eu ainda tava triste, na terça, no final do dia, eu começava a me recuperar, e sexta já bebia de novo e voltava tudo, então tinha muito esses altos e baixos emocionais, sabe? E aí eu comecei a me incomodar muito com isso, observar muito isso e levar pra terapia. Aí minha terapia durante esse ano virou, assim, basicamente esse tema, né? Tudo o que acontecia era um motivo pra falar disso. Eu fui em tal lugar, como eu me senti, como as pessoas reagiram, sei lá, fiquei bebendo mil cervejas sem álcool, fiquei fazendo outros drinks porque eu percebi que eu precisava segurar alguma coisa na mão enquanto eu tava interagindo com as pessoas. Se não segurasse nada, me sentia perdida. Eu também percebi que eu sou muito mais tímida e muito mais introspectiva do que eu achava, do que eu sempre achei. Então eu usava o álcool muito como muleta social. Esse talvez fosse um dos maiores usos pra mim. Eu não conseguia interagir, ser legal e ter uma conversa com alguém sem estar bebendo. Tem também aquela questão meio de fuga da realidade, que é assim, é sexta-feira, chega dos problemas, bora beber e bora se anestesiar, esquecer de tudo isso que tá acontecendo, né? E, enfim, teve muitos aspectos que a gente passou a olhar, eu e minha terapeuta, que são relacionados a esse tema, pra me ajudar a seguir, né, nesse ano. Outra coisa que foi muito chata foi que eu acabei me afastando de vários amigos que
eram muito próximos, mas que eles realmente só vivem em torno da bebida, assim, só conseguem se relacionar bebendo, não bebendo pouco, bebendo muito, eles só conseguem ter uma interação, ter uma troca, sei lá, depois de horas bebendo. Então, uma coisa que acabou não rolando mais pra mim, né? E foi muito triste, foi um luto ter se afastado, assim, de algumas pessoas e, sei lá, acho que é uma coisa que acontece natural, porque você escolhe ir por um caminho e a pessoa tá por aquele outro, tudo bem, não posso puxar ninguém, não quero evangelizar ninguém pra nada, nem pra parar de beber, nem pra nada. Esse vídeo também não é sobre isso, é só sobre uma experiência, sobre uma coisa que eu penso muito. Enfim, aí o tempo passou, chegou no meu aniversário e eu, cara, já tava curtindo, assim, tá nesse processo. E eu falei, cara, não vou voltar a beber, não. Pode botar mais um ano aí pra frente pra conta. O aniversário que fez um ano que eu não bebia, eu comemorei em Nova York. E aí eu fiquei pensando, tipo, será que eu vou pra algum lugar aqui em Nova York tomar um drink, tal? Não tomei, não quis. Não bebi em Nova York. Aí entrou uma outra questão que eu comecei a perceber que eu tava assim, cara, se eu voltar a beber, eu vou dar conta? Se eu voltar a beber, eu vou conseguir beber uma, duas cervejinhas ou eu vou voltar tudo como eu era? Eu não aprendi nada? Será que, sei lá, será que eu tenho realmente um problema com a bebida? E aí eu preciso procurar, né? Tratamento, se for o caso, não tem problema nenhum, diagnóstico. Mas eu não sabia, fiquei nessa dúvida, né? E fiquei com medo, assim, de beber depois desse um ano. Mas eu não queria ficar presa nesse lugar, assim, de, será que eu não posso, né? E aí eu voltei pra terapia falando, beleza, um ano, concluímos, check. Mas agora temos uma nova questão, que eu não quero ficar presa nessa decisão. Eu quero aprender a beber pouco, eu quero aprender a beber uma, duas cervejinhas. Eu quero aprender a beber quando eu quiser. Não quero que álcool seja vilão, não vou ser a militante contra o álcool. Eu sei que tem pessoas que sofrem muito, é um tema muito sério. Eu sei que o álcool em qualquer dose é perigoso, mas assim, não é uma pauta que eu quero puxar pra mim. A pauta que eu quero puxar pra mim é esse piloto automático, sabe? É se eu conseguir não exagerar e não fazer as coisas só porque sim, sabe? E acabar escondendo sentimentos, abafando coisas que você poderia usar pro seu autoconhecimento. Mas sobre isso. E aí a minha psicóloga maravilhosa começou a me dar, tipo, alternativas, assim, sai com a Carol pra comer uma pizza e aí, antes de pedir a pizza, pede uma cerveja, aí você toma, depois pede a pizza e já para de beber. Em vez de você querer retomar a beber em ambientes que já são muito exagerados. Porque a gente numa pizzaria não ia exagerar pra caramba. Agora você vai num churrasco com toda aquela galera que bebe muito, vai ser mais difícil. Então, sei lá, sai pra almoçar sozinha, toma uma cerveja e almoça, toma um drink, sabe? E aí eu fui meio que fazendo isso e deu super certo. Até que ficou super natural, né? Eu já saio com amigos que bebem muito e eu consigo beber pouco, uma, duas cervejas. Bebo cerveja sem álcool, os mocktails, né, que são os drinks sem álcool. Ficou de boa, se eu quiser eu bebo, se eu não quiser, na maioria das vezes eu nem tenho vontade. Nesse meio do caminho todo, nessa história toda, eu criei a página Tem Gente Que Não Bebe, que é uma página no Instagram que fala exatamente os posts, né, sobre esses assuntos, tanto sobre os amigos que se afastam, sobre receitas de drinks, sobre cerveja sem álcool, hábitos automáticos, sei lá, tendência, né, que é das gerações que estão bebendo menos ou mais, muitos temas relacionados a esse universo, né, e essa página, assim, bombou demais, me surpreendeu. Eu criei porque no primeiro ano, né, que eu tava fazendo aquele desafio e tava bem difícil pra mim, eu procurava muita coisa na internet e achava pouquíssimo. Achei um livro gringo, né, que era daquele movimento Sober Curious. Vi uns podcasts dessa escritora, a Ruby, esqueci o sobrenome dela. Mas tinha pouca coisa, assim, pouco conteúdo falando disso aqui no Brasil. Hoje em dia já tem muitos podcasts, muito influencer, assim, grande, que começou a falar. Jana Rosa, que é uma influenciadora que eu curto muito, foi uma das pessoas, assim, que falou, das primeiras que eu ouvi falando, né, e que foi bem legal. E a página deu super certo, assim, vem crescendo super bem, porque as pessoas estão
nesse movimento, né? Estão se questionando, uma coisa que me deixa muito feliz. Eu acho que o que eu tava tentando fazer com tudo isso era mesmo sair do automático. Isso é uma coisa que eu penso muito, assim, de parar de fazer as coisas do mesmo jeito porque sempre foi assim. Ah, porque eu sempre fiz assim, então vou continuar fazendo. Eu acho que a nossa missão, meio assim, na vida, é a gente não fazer as coisas da mesma forma que a gente vem fazendo. É a gente sair do automático, porque é assim talvez que a gente vá crescendo e evoluindo, né? É quase uma busca de ser coerente com as coisas que você acredita, as coisas que você fala e as coisas que você faz, né? Isso é muito, muito difícil, um processo. Bem, eu até falei sobre isso no vídeo do Ailton Krenak, né? Sobre como a gente pensa sobre o planeta e depois a gente age de forma não coerente com isso. E aqui é a mesma coisa, porque a gente fala, nossa, eu me preocupo muito com a minha saúde, olha como eu faço exames, olha como saúde pra mim em primeiro lugar. E aí, pô, bebe descontroladamente, não repensa esses hábitos, né? Não vê o quanto isso pode ser prejudicial. Então, assim, você não tá se importando com a sua saúde, você acha que tá, você quer dizer que tá, você conta essa historinha que você tá, mas você não tá, porque, né, isso foi uma coisa que começou a me incomodar muito. Eu falei em voz alta, cara, eu não me importo com a minha saúde na terapia, um dia. Porque fazendo um monte de coisa que destrói ela, como eu posso estar me importando, né? Enfim, ser coerente é muito difícil. Mas é por isso que eu continuo falando sobre isso aqui, continuo falando lá no Instagram do Tem Gente Que Não Bebe agora, trazendo esse assunto para esse vídeo, porque talvez do outro lado daí tem alguém passando por esse momento, pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas dificuldades, pelos seus primeiros meses sem beber. E ouvir tudo isso pode ser o primeiro passo pra sair do automático também, pra tentar, né? Se você já tentou beber menos, já pensou sobre isso, tá nesse processo, tá interessado nesse movimento que tá rolando, comenta aqui embaixo, quero saber, comenta que já viveu, comenta a sua história. Eu vou ler tudo, responder todo mundo. Segue o canal, dá um like aí no videozinho pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de reflexão.